Vamos compartilhar uma palavra em nome de Jesus e a sua vida vai ser abençoada mais ainda agora. Abra a sua Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entre na aldeia. Então vamos entender essa palavra, vamos ter uma revelação dessa palavra para a nossa vida em nome de Jesus. Como todo texto da Nova Aliança, todo texto que nós enxergamos com os olhos da Nova Aliança, esse texto tem um significado histórico aqui, prático, que aconteceu, tem um significado pessoal para mim e para você, e nós precisamos ter esse entendimento do milagre que o Senhor Jesus... Primeiramente, vamos entender o contexto aqui dessa passagem. Que algumas pessoas trouxeram um cego, por um motivo simples: o cego não consegue enxergar, ele não consegue andar, ele foi levado ao Senhor Jesus. Quando chegaram, as pessoas que levaram pediram ao Senhor, intercederam. Alguém acreditou que o Senhor Jesus podia trazer cura na vida daquele cego. Levaram aquele cego até Jesus, e ali encaminharam até Jesus e pediram, intercederam: Senhor, toca nele. As pessoas já estavam percebendo, já estavam sabendo, estavam experimentando, tocando no Senhor, sendo tocado pelo Senhor. Havia milagres, havia o sobrenatural. O Senhor Jesus carregava dentro de si o sobrenatural. Sobre si ele carregava a unção, e quando ele tocava em alguém, então o milagre acontecia, o sobrenatural acontecia. E pessoas com fé em Cristo Jesus, ele não apenas tem o poder de curar, mas ele quer curar. Ele não apenas pode te abençoar, mas ele quer te abençoar. Nós somos como esse cego aqui. Antes éramos totalmente cegos, não enxergávamos nada, andávamos nas trevas, andávamos no caminho de trevas, e quem está nas trevas está cego. Mas agora que fomos tocados pelo Senhor através do novo nascimento, muitos ainda estão presos numa cegueira espiritual, não conseguem discernir, não têm sabedoria, não têm discernimento, não conseguem perceber as coisas do Espírito. A palavra para eles é confusa, não conseguem ter entendimento da palavra, a palavra não é revelada. Por isso que o Senhor diz: é a vontade dele que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando saliva nos olhos, impôs-lhes as mãos. O Senhor levou o cego para fora. E chamar para fora, chamados para fora da aldeia, chamados para fora da cidade, chamados para fora do mundo, tem um significado. Eclésia, a igreja, são aqueles chamados para fora. O Senhor está dizendo aqui profeticamente para nós, para a igreja. Esse texto aqui, esse milagre, ele profeticamente é um milagre que representa nós, a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. E é o Senhor quem chama para fora, é o Senhor quem leva. Nós não temos ninguém aqui, nenhum de nós, nenhum crente em nenhum lugar, por si só é salvo. Ninguém pode dizer que eu escolhi Jesus, eu aceitei Jesus. Nós dizemos e até aceitamos que seja dito, mas na verdade é Ele que nos chamou para fora, e é Ele que nos conduziu para fora. E o cego começou a ter alguma visão, ele começou a enxergar. Não era uma visão completa. Então o Senhor impôs as mãos e transmitiu pela sua saliva, que hoje todo mundo está fugindo da saliva de todo mundo, porque a saliva do mundo hoje é um instrumento de morte. Vírus é transmitido pela saliva, que alguém fala, e esse falar, gotículas contaminam, e alguém toca, e o vírus então contamina.
O Senhor Jesus, pela sua saliva, trouxe vida. E hoje muitos ainda estão em trevas. E hoje o mundo está nas trevas mais escuras de toda a história da humanidade. Nunca se ouviu falar o que está acontecendo, nunca se viu o que está acontecendo, na proporção que está acontecendo. O mundo está na hora mais escura, nas trevas mais espessas. Por isso que nós que recebemos alguma luz, precisamos de ser luz para aqueles que estão em trevas. Portanto, filho, nesse momento de trevas, as pessoas não sabem para onde ir, elas não têm direção. A ciência mostrou a sua ineficácia, ela não tem poder para resolver o que tem acontecido. A política não tem esse poder, o dinheiro perdeu o seu poder diante dessa enfermidade, desse mal, a própria performance individual, porque alguns imaginavam por ser saudável, por ser jovem, por ser esportista, por ter uma boa alimentação, e estão sendo afligidos e muitos estão morrendo. O mundo está em trevas, mas o Senhor Jesus veio para trazer um toque de luz, tocar nos nossos olhos para nós podermos enxergar. No meio das trevas vemos luz, mesmo que no início seja embaçado, vamos ter alguma esperança, vamos ter alguma expectativa. Portanto, eu quero dizer para todo aquele que está assistindo agora e que tem sentido isso, tem percebido a sua volta trevas, não sabe para onde ir, porque as trevas têm algumas características. Nós ficamos paralisados, nós ficamos amedrontados, com medo. A nossa mente ela é atacada e nós começamos a imaginar coisas ruins. Se você está em trevas, quero te dizer que o Senhor Jesus quer tocar nos seus olhos, abrir os olhos espirituais para você ter alguma luz e começar a ter esperança, expectativa. Se você ainda não conhece a esse Senhor Jesus, quero te dizer, Ele é o Filho de Deus, que se fez homem, viveu na terra e nunca pecou. O salário do pecado é a morte. As pessoas morrem, as pessoas têm enfermidades, envelhecem, passam por lutas de miséria por causa do pecado. O pecado é uma natureza que está dentro de nós, nós nascemos com ela. Não é por culpa de alguém, é porque um primeiro homem, por causa de um só homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se nós agora temos alguma esperança, é porque Jesus Cristo, sabendo que nós estávamos em trevas, Ele veio aqui para a terra. Ele foi tentado, mas Ele não pecou. Se Ele não pecou, a morte não tem poder, a enfermidade não tem poder, a miséria não tem poder, o envelhecimento não tem poder contra Ele. Ele não pode morrer. Mas Ele então decide fazer uma nova e viva aliança. A nova aliança é uma aliança onde Ele entrega tudo que Ele tem e pega tudo que nós temos. Ele se entrega na cruz, ele é castigado. O castigo que nos traz a paz é colocado sobre Ele. Ele leva sobre si a maldição, é levantado numa morte maldita, morte de cruz. Ele leva sobre si as nossas maldições. Ele é chicoteado, Ele é ferido, inflamado, infeccionado. Ele carrega sobre si as nossas inflamações, as nossas infecções, as nossas doenças. Ele entra na dor, Ele leva sobre si a nossa dor. Ele se entrega na morte. A morte não podia matá-lo, mas Ele se entrega na morte. Ele morre a nossa morte. E agora, se você crê nele com todo o seu coração, e se você declara que Jesus é o seu Senhor, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos, você recebe a luz. Seus olhos são tocados, as trevas são desfeitas, você começa a enxergar de uma forma diferente. A primeira coisa que vai acontecer, a paz vai inundar o seu coração, a alegria vai voltar para suas emoções, seus olhos vão ser iluminados, você vai começar a ter esperança. Nesse tempo de trevas, o Senhor Jesus quer te dar esperança. E esperança na Bíblia é expectativa de coisas boas que estão por vir nas nossas vidas por causa de Jesus. Amém? Se você crê nisso, fala: Senhor Jesus, eu creio nessa palavra. Eu acredito que o Senhor se fez homem, se entregou na cruz, morreu a minha morte, sofreu as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas maldições, os meus castigos, para me dar vida. Eu recebo, porque eu acredito que o Senhor morreu
e ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Seguindo então o Senhor Jesus mesmo disse ao homem o que vês. Foi o Senhor que ficou insatisfeito com o milagre. O Senhor Jesus, percebendo no seu espírito que o milagre não foi completo, ele perguntou para o rapaz: o que você vê? E o rapaz respondeu: estou vendo embaçado, estou vendo os homens como se fossem árvores, estou vendo vultos. Então o próprio Senhor puxa esse rapaz, toca novamente nos olhos dele, ora e finaliza o milagre. O milagre foi progressivo. O milagre então acontece, os olhos são abertos e ele enxerga agora completamente, perfeitamente. A Bíblia diz que ele enxergou perfeitamente. E a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Quando um crente perde a paz, significa que ele parou de olhar para Cristo. Ele tirou os olhos do Senhor e ele está olhando para as circunstâncias, para o mundo. E ele vai andar como se estivesse nas trevas. O jovem, é o homem com os olhos embaçados. Você até enxerga, mas você não consegue ainda ter direção do que fazer. Essa é a realidade de muitos irmãos. Muitos têm apenas vultos. Eles não conseguem ter uma visão de Cristo, da vontade de Cristo. Eles têm um vislumbre, que é uma visão embaçada. Eles não conseguem enxergar completamente. Sabem que tem Jesus, enxergam a luz, mas não conseguem ter convicções, não conseguem seguir as direções da palavra de Deus. Ficam perdidos, amedrontados e atacados na mente. Começam a achar que o caminho é se isolar, que o caminho é não ter contato, que o caminho é se resolver. Estou debaixo de muita pressão, eu preciso de um tempo para mim. Esse é o caminho de quem está com os olhos embaçados. Foi assim com esse jovem, mas Deus, o Senhor não quer, Deus não quer, Jesus não quer que seja assim. Ele quer que a visão dos seus filhos seja completa. Ele veio para nos tornar plenos. A vida em Cristo é uma vida plena, abundante, plena de saúde, de felicidade, de vitória, de paz, uma vida de liberdade. A Escritura diz que o Senhor Jesus tocou novamente, e nesse segundo toque, os olhos foram completamente curados. Então quero convidar você, que crê no Senhor Jesus, está aí na sua casa assistindo agora, a receber o segundo toque do Senhor. Ele quer tirar as escamas dos seus olhos, tirar o véu. Ele quer fazer você enxergar completamente. Ele quer trazer para você uma vida plena. E eu creio que esse milagre está registrado na palavra de Deus para edificar a nossa fé. Por que isso? Porque esse foi a única ocasião que o Senhor Jesus teve que orar 2 vezes para um mesmo milagre acontecer. Outras vezes ele nem orou, muitas vezes ele só tocou, outras vezes ele só de estar ali no lugar. Nesse caso ele orou e ele mesmo discerniu que o milagre não estava completo, como o Senhor tem feito conosco hoje. Ele não quer apenas que você seja salvo, Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento dEle, a ter uma visão completa de Jesus, a contemplar Ele completamente. E Ele quer completar o milagre, quer te dar plenitude, uma vida abundante. Foi o próprio Senhor que percebeu o milagre incompleto. Foi o próprio Senhor que chamou esse jovem para ter uma visão completa. E é o próprio Senhor que está chamando você agora, que está assistindo, que é membro dessa igreja videira na cidade de Goianésia, ou que está assistindo e agora pela primeira vez fez essa oração crendo em Jesus, ou que até mesmo é de outro ministério. O Senhor está te chamando para ter a sua visão completa, tirar as escamas, tirar a venda, enxergar completamente o que Ele tem para você. O medo vai ser lançado fora, a enfermidade perderá o poder, o vírus vai perder o seu poder, as sequelas desse vírus vão perder o poder, e a sua vida vai ser de vitória e de abundância. Você vai até mesmo que passe pelo fogo, se passar, não será queimado, não terá nem mesmo cheiro da fumaça, não haverá nenhuma sequela, em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, verso 17: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, por causa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui para nós: aqueles que receberam os 2 toques do Senhor vão reinar em vida. E que toques são esses?
O primeiro toque é o dom da justiça. É chegar para o Senhor nas trevas, ouvir o evangelho da graça e acreditar que de graça eu sou salvo por meio da fé. E até mesmo a fé não vem de mim, é um presente de Deus. É acreditar que na cruz o Senhor se entregou e fez uma obra completa. Ele se entregou completamente para que eu seja salvo. E ao terceiro dia ele ressurgiu para me dar uma nova vida. O diabo está percebendo, vai ter um segundo toque, e agora o prejuízo para o inferno será maior. Então o diabo se levanta com seus enviados para oprimir, e ele usa Jezabel, e Jezabel então manda um recado, e Elias ficou com medo, ele ficou amedrontado. Ele não teve medo de 400 homens, mas teve medo de uma mulher. Tem algum motivo nisso daí misterioso. E ele correu para longe, se sentou debaixo de uma árvore, deprimido. Qual que é a conclusão? Deus, acabou, eu não consigo mais, pode tirar a minha vida. Ficou deprimido com esse ataque maligno, pediu para Deus que acabasse com aquilo. Ele estava cansado. Sabe qual que foi o problema? É porque depois de uma grande luta espiritual, nós cansamos. Nosso corpo cansa, nossa alma cansa, nosso espírito fica abatido. Depois de momentos de luta espiritual, ele estava cansado. A fé dele estava abatida. Depois de uma grande vitória, ele recebe um novo ataque, e cansado, a fé se abate. Talvez como Elias, você também tem servido a Deus nesses dias, tem sido fiel ao Senhor, edificado a casa dele, mas você está percebendo lutas estão na sua vida. O Senhor não prometeu que não teríamos lutas, Ele disse que Ele daria a vitória. Para dar a vitória tem que ter a luta. Talvez como Elias, você tem feito as coisas certas, estado na presença de Deus, converteu, tem firmado na presença do Senhor, conhecido a palavra, servido ao Senhor, tem permanecido na fé, mas as lutas ainda permanecem em várias áreas, em algumas áreas da sua vida. Você viu a bondade de Deus no passado, mas agora está cansado. Nesse tempo de caminhada cristã, ainda tem algumas áreas que não romperam, algumas coisas que você deseja tanto, algumas áreas que você quer tanto, ainda não romperam. Se está passando por essa luta, creia, o segundo toque está chegando. O Senhor nunca nos desqualifica. Talvez você está desanimado, você fica com medo. Se eu falar para o irmão que eu estou desanimado, se eu falar para o meu líder que eu estou desanimado, se eu falar para o meu discipulador que eu estou desanimado, ele vai me falar que eu estou na carne. Ele vai falar, posicione, irmão, ore, irmão, você está na carne. E você com medo de ser condenado, com medo da condenação, da acusação, você não se posiciona. Mas o Senhor, Ele nunca te proibiu de passar por essas circunstâncias, esse desânimo. O Senhor não vai te desqualificar você, porque você está fraco. Ele não vai desqualificar você porque você está desanimado. Porque quando o Pai olha para nós e nos vê desanimados, passando por circunstâncias de luta, Ele não olha te vendo, Ele olha e vê Jesus. Ele olha e vê o sangue do Senhor. Agora o que você precisa é reconhecer para o Pai: Pai, eu estou fraco, eu aproprio de quem eu sou em Cristo, eu me achego ao Senhor por causa de Cristo. Na hora do maior desânimo, se achegue ao Senhor em Cristo. Porque da mesma forma, no dia que você está forte, que você está animado, está se sentindo poderoso, está se sentindo forte, o Senhor não vai olhar para você e ver a sua força. Ele vai ver Cristo, a força de Cristo. Elias estava desanimado, estava deprimido aqui. Ele não queria mais viver, ele pediu para morrer. Você sabe que até mesmo com Jesus teve um momento de cansaço, de fraqueza. Quando Jesus estava na cruz, carregando a cruz ali, indo para a direção do monte onde seria crucificado, Gólgota, em algum momento as forças acabaram. Ele ficou cansado e fraco, e ele caiu. A cruz estava pesada, porque carregava sobre si todos os nossos pecados. A força de Jesus acabou. Ele estava vestido dos nossos pecados. Os olhos de Deus tinham sido tirados de Jesus. As forças dele acabaram. E nessa hora o Pai não veio condená-lo, não veio acusá-lo, mas Deus enviou um homem chamado Simão,
para pegar do lado de Jesus, levantar o Senhor e carregar a cruz, para que Ele cumprisse o propósito. Deus sabia que haveria momentos na minha vida e na sua vida, Ele sabe disso. E Ele sabia também que haveria momentos na vida de Jesus, que Ele precisaria de ser amparado. Tem momentos que ficamos cansados, e tem momentos que até mesmo caímos, e ficamos desanimados, e pensamos em desistir, e muitas vezes desistimos dos sonhos. Deus não vai dizer para você uma palavra de exortação, de condenação. Que pena, irmão, se tivesse firmado mais, ia receber a bênção. Ô irmão, firma, sai da carne, tira os olhos da carne, larga de ser carnal. Então o Senhor dá um propósito, você vai cuidar das ovelhas, dos cordeiros da igreja. Pedro então, ele é levantado como um líder da igreja. Quem diz amém por isso? O segundo toque então, deu um propósito de vida para Pedro. No primeiro, Jesus falou, você vai ser pescador de homens, mas Pedro não entendeu muito bem. Mas no segundo ele entendeu que tinha algo maior, era o reino. Ele estava ali para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Portanto, não se acomode com o primeiro toque. Não aceite ficar parado com o primeiro toque. Se você já é filho de Deus, crê no Senhor, não acomode com o primeiro toque. Deus tem algo maior para mim e para você, amém? Não fique parado, não paralisa. O Senhor tem algo maior para mim e para você, e Ele vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Tem um exemplo na Bíblia de alguém que acomodou com o primeiro toque. Nós estamos finalizando já, está lá em Gênesis capítulo 31, verso 32, é o pai de Abrão, Terá. Sabe que muitos mestres, muitos estudiosos da palavra, teólogos, que vivem para estudar a palavra nesses 2000 anos, tiveram um entendimento, que o primeiro chamado foi para o pai de Abraão, Terá, só que ele não respondeu, e aí Deus então transfere esse chamado para o seu filho, Abraão. Muitos mestres da palavra acreditam nisso, que foi o pai de Abraão que foi chamado, antes mesmo de Abraão ser chamado. Gênesis capítulo 11, verso 31, tomou Terá, Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Eles moravam nessa cidade chamada Ur. Mas Terá pegou os seus 3 filhos, Abraão, seu filho Abraão, Ló, filho de Arã, seu sobrinho, porque Arã também era um filho de Ló, e ele vai para a terra prometida, para a terra de Canaã. Por que ele quis ir para Canaã? Porque Deus falou para ele, Deus trouxe uma visão para ele, sai e vai para Canaã. E foram até Arã, onde ficaram. No meio do caminho eles chegaram a uma cidade chamada Arã, e eles pararam ali. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. E Terá morreu. O pai de Abraão não seguiu a viagem, ele saiu para ir para Canaã, terra da promessa. Mas ele no meio do caminho parou e não continuou a viagem. Então Deus pega o seu filho Abrão, chama ele e continua o propósito com ele. Terá passou por uma grande decepção, e talvez foi por isso que ele não seguiu a viagem. E que decepção foi essa? Ele tinha 3 filhos, e um deles chamava Arã. Quem está comigo? Quem está comigo, diga amém. E esse filho morreu. Ele passou pelo trauma da perda de um filho, que é um trauma que não é natural, mesmo numa terra maldita, mesmo com um homem sob a disciplina de Deus por causa do pecado. Não é natural o filho enterrar, o pai enterrar os filhos, e sim os filhos enterrar os pais. Não é natural uma mãe enterrar o seu filho. Aconteceu com Arã, com Terá. Ele enterrou o filho Arã. Esse filho morreu jovem ainda. E quando ele está no meio do caminho, ele no meio do caminho passa por uma cidade chamada Arã. É a cidade que tinha o mesmo nome do seu filho. E ali com certeza
ocorreu dele começar a lembrar do passado, de tudo que ele passou, de toda a dor, da perda, de todo o sofrimento. O mesmo nome do filho era o nome daquela cidade. Então ele decide ficar ali. Ele fica preso no passado e ele não segue para a terra prometida. Ele escolheu focalizar a vida dele no sofrimento, na dor que ele passou. Terá não percebeu que Deus tinha para ele um segundo toque. Ele tinha que fazer algo. Ele ia passar por Harã, ele ia resolver o seu passado e seguir adiante para Canaã, para a terra da promessa, e ali ele desfrutaria da vida abundante. O Senhor curaria, restauraria e daria vida abundante. Mas ele parou no meio do caminho. Ele não percebeu que tinha para ele, Deus tinha para ele um segundo toque. Tem 20 filhos agora. E a mulher de Jó, não sei se ela achou bom ou se ela achou ruim, mas agora ela teve mais 10 filhos. No total ela teve 20 filhos. Quem entendeu isso? Aleluia. A bênção foi dobrada. O Senhor sempre tem um segundo toque para mim e para você. E o segundo toque é sempre sobrenatural. E onde que entra o sobrenatural? Que ela já era uma mulher já madura, já indo para talvez 45, 50 anos de idade, que já tinha 20 filhos. Perdão, já tinha 10 filhos, era uma mulher madura. E agora Deus rejuvenesce, dá para ela a mesma bênção que Deus deu para Sara. Você vai viver vida saudável e plena, mesmo que o inimigo tenha tentado te afligir com enfermidade. A abundante saúde vai vir sobre a sua vida. Não fique preso na dor. Se você está passando por dor, por decepção, por perdas, não fique preso. Olhe para o Senhor, continue avançando para a terra prometida. Ele tem vida abundante para você, e a melhor parte da vida está por vir. O Senhor está fazendo, Ele vai te dar o melhor ainda. Ele se fez homem. A palavra de Deus diz que nossos olhos viram, nossas mãos tocaram. Éramos cegos, mas Ele veio. Nossos olhos viram, nossas mãos tocaram. Recebemos o toque de Jesus. O Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Se entregou na cruz, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Agora Ele vai voltar para nos dar o segundo toque. Ele está voltando, filho. É a hora mais escura, porque é a profecia se cumprindo. Quando estiver no momento mais difícil, Ele vai voltar e vai dar o segundo toque. E a palavra de Deus diz que todos verão, todos os olhos vão ver. Ele vai vir num trono, Ele vai vir na glória com os seus anjos, e Ele vai tocar naqueles que são seus. A palavra diz que Ele vai reunir os que são seus, e Ele vai trazer para nós o seu reino. Porque você está decidindo experimentar o segundo toque do Senhor agora, no seu dia a dia. Agora você vai reinar em vida, e o Senhor voltará na sua glória para nos dar para a igreja profeticamente o segundo toque. Ele vai nos colocar no reino dele aqui na terra. O milênio está começando, e o Senhor vai nos convidar a reinar com Ele em nome de Jesus. Amém. O toque do Senhor vai vir sobre você, e Ele vai concluir o que Ele começou. O final vai ser melhor do que o início. A última palavra é do Senhor. A bênção está liberada. Fala, fecha os olhos, ergue as mãos, fala comigo. Fala: Senhor Jesus, eu acredito, lá na cruz o Senhor já conquistou a bênção completa. A obra foi consumada. Eu recebo o primeiro toque, e nesses dias eu me posiciono para receber o toque do sobrenatural. Eu creio no sobrenatural de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo pela fé esse segundo toque. Coisas maravilhosas vão acontecer na minha vida, na minha casa e na minha família nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia.